Então, gente, nós estamos no nosso quarto dia de trabalho, hoje é dia 19, no período da manhã, no bloco 2, né? Fizemos o intervalo do café, agora voltamos para avançar um pouco mais no nosso relatório de coach, que é o programa que a gente utiliza, né, durante as 10 sessões com os nossos coaches, a parte mais prática, que eu tenho apresentado na prática, mas sempre procurando mostrar para vocês a base conceitual, a importância da base conceitual e a grandeza dessa base conceitual que a gente utiliza, tá? Então, nós vamos aí voltar para nosso relatório, vamos avançar um pouco mais e vamos procurar fechar agora no período da manhã, para a gente poder começar a organizar todas as informações que a gente tem até aqui. Então, depois que a gente fez, né, a identificação aqui, a avaliação das competências que são as forças do nosso coach e aquelas que podem ser utilizadas para a expansão, para a evolução, para aumentar o nível de competência, a gente trabalha isso através das nossas matrizes e competências, que são aqueles espaços muito reduzidos, se a gente for ver, uma página, um slide, mas que tem as ideias centrais do que é, né? Quem tem o quê, né? Quais são os pontos de oportunidade de melhoria e a metodologia. O que se pode fazer para poder conseguir expandir, subir no degrau da evolução, né? Em qualquer competência, porque isso é uma metodologia. A base central dessa metodologia eu peguei no processo de aprendizagem do Peter Senge. Na verdade, eu fiz uma adaptação a um modelo que ele utiliza, né? E que vem se tornando, ou já se tornou, o grande centro de mudança de comportamento que a gente consegue facilitar o processo para os nossos coaches. E isso não tem fim. Então, aqui no caso, eu poderia também trabalhar a liderança, né? É uma outra matriz. Isso não tem fim. A gente vai identificando as competências através de uma avaliação que a gente usa a roda da vida, a roda das competências, né? E vai abrindo as matrizes de competência. Aquelas que a gente já tem, a gente utiliza. Aquelas que a gente não tem, a gente vai procurar desenvolver com os nossos coaches. Até ensinar para eles como é que a gente faz uma roda de competência. Porque como ele vai seguir viagem e poderá ter necessidade de desenvolver novas competências, ele poderá participar ativamente da elaboração de uma matriz de competência. Não é uma coisa difícil de compreender como se faz, né? É complexo o exercício inicial, porque a gente vai precisar trabalhar com uma pesquisa, saber fazer a identificação dos pontos centrais. Então, você vai ter que tirar da obra desse autor aquilo que a gente precisa para enxergar ou ter disponível em nossa matriz de competência. Então, aqui eu não vou conseguir fazer com vocês, eu teria que passar mais 4 dias abrindo para cada uma das competências. Eu quero só que vocês entendam o processo, né? Então, Regina, você entendeu que para cada uma das competências, para as avaliações, a gente usa as rodas das competências, e depois, para cada uma das competências, a gente usa a matriz de competência, está tudo certinho? Sim, certinho. Excelente. Tá? Agora sim, gente, quando a gente for para a prática, nós temos no nosso grupo, é só qualquer dúvida, qualquer observação, uma matriz de competência que vocês tenham desenvolvido, que vocês possam compartilhar, enriquece para nós aqui, né? Uma nova matriz de competência que eu acabei desenvolvendo para um cliente em particular, ela vai fazer parte, vai entrar, vai ser incluída no nosso arquivo, então eu compartilho lá no nosso grupo. Então, na realidade, a gente não vai terminar, a gente vai abrir esse trabalho aqui, só que com esse exercício mais intenso, né, nesses 4 dias, tudo bem? Camila conseguiu acompanhar esse momento onde a gente trabalhou a questão da matriz de competência? Suzy, agora mesmo que eu consegui entrar, porque eu tive que, né, ter que atender alguns pacientes agora pela manhã, mas, assim, já li, né, sobre a matriz, muito boa. Vou ver o vídeo que você usou hoje, explicando,
e, né, com certeza eu vou ter mais segurança para usar. Porque, inclusive, quando eu vi esse material seu, eu pensei, usa somente com executivos. Essas eram minhas dúvidas. Usa só no coach com executivo, ou a gente pode usar quando um coach, né, vem para uma sessão com essa questão, com uma crença de se tem ou não tem competência. Aí é isso que eram minhas grandes, né, dúvidas, né? E daí para eu utilizar essa ferramenta, mas é uma ferramenta também muito forte, bonita, porque eu li sobre ela, né, quando você me enviou o material. Mas aí eu vou ver outro vídeo, você usando, para ver na prática, para eu usar. Né? Até, inclusive, fazer com o grupo de supervisão que você vai fazer, com a coach, né, com a colega nossa que se colocou à disposição para ser minha coach. Aí essa eu vou usar, se ela incluir isso, né, dentro da necessidade dela. Isso, e como eu vou fazer a supervisão, eu estou sempre nesse respaldo. E essa supervisão que nós vamos fazer, nós vamos disponibilizar no nosso grupo. Vocês vão ser convidados também para um outro grupo de supervisão, tá? Se tiver interesse de acompanhar 4 cases de supervisão que a gente abriu. Ok, e aí você vai ter muito claro que não é para só para o líder, líderes empresariais. Como é que você vai transformar essa roda das competências e flexibilizar para outras funções? Validando com cada um, né? Perguntando se cada uma daquelas competências tem a ver com a profissão que ele tem, e ele que vai dizer. E aí a gente usa. Não tem, a gente vai lá e deleta. Não tem, vocês viram que vocês validaram? Não tirou uma. Mas se por acaso não tiver a ver com o que vocês fazem, a gente vai lá e deleta aquela linha. E ela sai. Tá? Então a gente ajusta, adequa, faz adequação para o nosso coach. Tá? Tem alguém aqui no YouCan 3. Eu não sei quem é YouCan 3 aqui. Hã? É o Richard, será? Acho que ele é melhor do que o... Tá aqui o Richard. Tem alguma coisa, alguma observação, Richard? Não. Ok. Vamos, então, como a coisa daqui para frente, no caso das competências que estão aqui, elas se repetem, não iria dar tempo da gente fazer cada uma delas. Então, aqui teria as competências emocionais e a matriz, tá? As competências da equipe. Não tem matriz da competência da equipe, porque na equipe a gente trabalha parte do que a gente vê aqui nas competências da equipe, a gente tem nas competências da liderança, tá? Talvez eu possa até montar uma matriz. Não, eu vou até tirar daqui, porque eu acho que aquela lá é mais coringa do que essa. Vocês vão ter aqui. Porque assim, só faz se tiver a ver com o nosso cliente. Eu estou colocando aqui porque vocês estão no sistema de formação. A inteligência emocional faz com todo. Eu sei, eu tenho costumado fazer, mas eu preciso validar com ele. Porque, por exemplo, vocês fizeram na avaliação de vocês uma boa avaliação de inteligência emocional. Vocês botaram um ponto bem forte lá. E se vocês não abriram para trabalhar, eu não vou fazer. A não ser que eu pergunte para vocês. Né? Tem alguma outra depois dessas 3 aqui, mas não vai dar tempo do programa. Ele precisa aprender a fazer, como desenvolver, porque tem outras competências que vão aparecer necessárias na vida dele, ele vai precisar aprender a fazer isso aí sozinho. Senão um programa de 10 sessões não vai ser suficiente. Eu posso fazer 12, 13 sessões? O programa está programado para 10. Mas se ele quiser fazer, agora não fiquem, eles vão querer fazer, continuar. Eles vão querer continuar aquilo que você faz aqui comigo. Vai acabar, vai acabar. Mesma coisa eles fazem no programa de coaching. Mesma coisa. Só que a gente não pode criar dependência, gente. É muito legal a gente querer que ele pague mais uma sessão, 2, 3, 4 e fique dependente. Mas não é bacana, porque é o contrário que a gente tem que promover. A gente tem que fazer ele viajar com a gente 10 sessões, aprendeu como faz essa viagem, toca pau sozinho, vai embora. Bate asas e vai voar. Né? Porque a autonomia de fazer escolhas, decisões e ações e ter um método, ele vai, no final, ter uma metodologia que vai capacitá-lo. Tá? Então, eu vou até tirar aqui essa da ansiedade. Vocês vão ter na material de vocês. Vou tirar da ansiedade, vou tirar da concentração, vou tirar da depressão, liderança e execução. Não, é porque você já tem
O arquivo que vocês têm lá, que eu mandei pelo WeTransfer, está completo. Aqui é só para mostrar para vocês alguns, tá? Liderança, execução, mentalização. Isso que eu estou tirando daqui do original, porque vocês vão ter um arquivo com mais ainda, não vai sair da apostila que vocês têm, tá? É na apostila que vocês têm, tá? Mas não vai ser. E aqui, as matrizes de competência é o formato de como a gente cria uma matriz de competência. Aqui, naquele slide que eu expliquei, aqui está definindo um pouco mais. Então, vai lá pesquisar, estudar e selecionar informações sobre o tema, buscando os experts, a referência. Depois, quando você encontrar a obra dessa pessoa que é referência, você vai ter que pesquisar dentro da obra dessa pessoa qual a definição que ela dá para o tema que você está abordando. Então, se é competência emocional, eu vou buscar do Daniel Goleman e vou buscar o conceito de inteligência emocional que o Goleman utiliza. Você está na página? Não, eu parei aqui. Pode falar. Concentração. Você faz ensaio mental com atletas no sentido de criar naquele ensaio a situação de tensão vivida no jogo. Sim. Né? Que aí, por exemplo, antes de um jogo, uma decisão, um jogo. Sim, está aí na nossa matriz. Então, aqui na concentração está aqui, né? Simulação, extremo da situação de tensão. Duas coisas diferentes, vamos separar. Ó, vou parar um pouquinho, porque você está entrando para trabalhar uma competência que a gente não vai abrir aqui agora, senão não vai dar tempo. Então, o que eu vou fazer? Eu vou te responder depois o conteúdo. Agora, não é concentração. Você juntou dois conteúdos, concentração e treinamento mental, mentalização. São competências, o treinamento mental, a mentalização, vai aumentar a tua competência. A tua competência na concentração, mas são coisas diferentes. O treinamento mental é como fazer para aumentar a tua concentração. Então, o conteúdo eu vou fazer com você particular, porque não vai dar tempo da gente abrir. Qual é a dúvida que você tem? Não, era se é válido, e já aconteceu comigo, para procurar. Pô, Roberto, eu gostei de ser feito ensaio mental. Ensaio mental. Ele foi para um jogo decisivo, onde eu já tinha criado com ele naquele ensaio, que foi muito desgastante. Eu fiquei quase 2 horas com ele. Ó, imagina, a torcida, imagina que você está perdendo, mas ele cria uma situação adversa. Sim. Né? E identifica você, observa a sua equipe, toma parte da situação. Uhum. Super válido. E ele se antecipa. Daquilo, e de vez em quando ele me procura, pô, Roberto, assim, hoje acabou lá o processo todo, mas ele de vez em quando me diz, Roberto, vou ter um jogo, vamos fazer aquele treinamento, aquele ensaio. E às vezes surge esse interesse. No esporte, o treinamento mental, ela é a técnica de visualização, é a técnica mais utilizada e mais potente. Então, realmente, agora tem que saber fazer direitinho. Você provavelmente fez direitinho, porque teve um impacto, e pelo que você começou a falar, tem uma sequência que é que a gente utiliza efetivamente. Então, sempre lembre o seguinte, ó, quando você sugerir um exercício, a gente tem a tendência de fazer esse exercício assim, o que a gente acha? Procura as fontes. Então, qual é a fonte do treinamento mental? A gente usa o Gold e o Weinberg. Como é que eles propõem as etapas do treinamento mental? Pegando naquela matriz de competência da mentalização, vai estar. Então, você vai estar sustentado no que é realmente proposto pelas grandes referências, as autoridades no assunto. Tudo bem? Aí, como é que a gente... continuando, como é que faz uma matriz? Depois que a gente pesquisar na obra desse autor a definição que ele dá, nós temos essa parte aqui, a mais trabalhosa. Nós temos que identificar, para ele ser um líder, quais são os indicadores de sucesso da liderança, quais são os indicadores de sucesso da competência emocional, quais são os indicadores de sucesso, ou o processo, a técnica, o passo a passo da técnica, para poder atingir esse nível de mentalização proposto, né? Porque quando eu consigo, isso aqui que é o trabalho maior que eu encontro, é quando eu consigo identificar, porque isso às vezes não vem claro na obra, vem misturadinho assim, ele não passa a receita do bolo, os ingredientes, é aqui, ó. A gente vai ter que identificar. Aí você vai usar esses indicadores, então, por exemplo, a roda da liderança é um conjunto de indicadores que eu juntei do Rancharan, Peter Senge, o próprio... como é que chama aquele que trabalha com Rancharan? O executivo do século, gente,
Ele foi o presidente da General Electric. Jack Welch. Jack Welch, né? Ele também tem algumas coisas muito alinhadas com o do Rancharan. E aí, tem mais competências, mas eu peguei as principais. E ela hoje, essa roda da liderança, ela nos serve como um grande coringa, para a gente poder, pelo menos, pegar as principais competências hoje no ambiente de alto rendimento, tanto esportivo como empresarial. E o esportivo, especialmente para líderes, né? Os treinadores. Eu uso para treinador. E os treinadores, raramente alguém... inovação e criatividade, às vezes, eles tiram. Você tem um alto, né? Então, raramente eles tiram alguma coisa. E você pode também acrescentar. Tem coisa dessa roda, desses indicadores que está faltando na tua experiência. No momento, a pessoa tem tanta coisa, eles não vão lembrar. Mas, por acaso, se eles já tiverem falado de alguma coisa, de alguma questão... Lembra aquele exercício que, assim, o que você já tem e que você pode usar? O que você não tem, que você tem que desenvolver? Pode ser que apareça alguma competência ali que não está citada na roda. Por isso que a gente tem que, antes, também dar uma olhadinha no material anterior para ver se precisa complementar. Tudo bem? E aí a gente termina aqui, depois da avaliação, procurando na literatura, na obra do autor, quais são as técnicas e os procedimentos de desenvolvimento que eles sugerem. Nem todos passam isso aqui tão claramente. Isso também é um roteiro que nos ajuda a fazer, por exemplo, quer escrever um artigo? Vocês podem usar esse roteiro. Querem fazer uma live? Você pode usar esse roteiro. Quer fazer um doutorado? Dá uma olhada no doutorado se você pode utilizar esse raciocínio, né? E sempre procurar citar a pesquisa, né? Os autores que vocês estão sustentando. E, por exemplo, quando vocês mandarem para nós compartilharem uma matriz, a primeira coisa que eu olho assim, tá? Ó, da onde está tirando isso, né? Quem é a chancela, quem é o carimbo de qualidade que nós estamos utilizando, né? Tudo bem? Aí eu vou estopar aqui e a gente vai... Bom, gente, aqui a gente terminou de explorar a sequência do nosso relatório de coaching. Eu vou voltar para a nossa apostila, onde nós teremos os slides. Vamos pegar aqui os nossos slides do avançado. Vamos lá. Aí eu vou fazer uma pequena revisão. Rapidinho. Só para a gente poder passar isso na nossa mente. E... Chega para vocês essa imagem. Chegou a tela inteira do computador, a imagem? Não? Chegou, né? Chegou. Ok. Então, no computador de vocês está a tela inteira, né? Ok, então vamos lá. Então, vou fazer um resumão, tá? O programa Coach de Excelência, ele se caracteriza por dois grandes pilares. O pilar de fundamentação e de estrutura. A base de fundamentação é muito forte e a estrutura que nos ajuda a ter uma metodologia, tá? Ele foi estruturado em 10 sessões, pode ser 12, 11, mas ele está programado para ser em 10. Os ajustes vão ser de acordo com a necessidade do nosso cliente e, excepcionalmente, né, para que a gente possa cumprir aí a nossa carga prometida ou proposta e para que o nosso coach também esteja absorvendo o máximo que ele puder absorver para que ele possa, nesse aprendizado, poder dar continuidade num momento aí, já no segundo momento, como auto-coaching, tá? Ele mesmo fazer o coach dele próprio, tá? Nós separamos essas 10 sessões em blocos. O primeiro, antes da primeira sessão de avaliação, nós temos aqueles procedimentos para o planejamento, porque eu falei para vocês que muitas pessoas que dominavam o método não estavam encontrando clientes, e aí eu descobri que não estavam usando procedimentos de atração de clientes. Então, se a gente tem uma Ferrari, bota dentro da garagem, fecha a porta e não fala que tem a Ferrari, ninguém vai saber, né? Então, a gente tem que ter esse conjunto de procedimentos, onde eu passei para vocês os basicões, o básico com alguns modelos, e estou sinalizando, atenção, marketing digital, atenção, marketing digital. E o marketing digital, a empresa que representa, e que é a nossa hoje, grande carro-chefe do Brasil, é a Resultados Digitais. Vocês vão ver que durante
o compartilhar do grupo que vocês vão fazer parte, o grupo fechado do WhatsApp, acho que 60% a 70% do material que eu compartilho tem relação direta com marketing digital, né? Então, eu fico alimentando vocês. Então, coisas que eu estou utilizando, material que eu estou tendo acesso, que eu acredito que seja importante para a gente turbinar a nossa carreira e ter clientela, representar uma clientela mais ampliar o nosso banco de clientes, eu tenho compartilhado bastante. Na avaliação inicial, nós temos um protocolo, ela tem um objetivo específico, nós tiramos um retrato, vamos ver, é para coach, não é para coach? É para coach, e eu tenho um ponto de partida para entender um pouco. Imagina que é uma viagem, nós vamos subir no metrô, no trem, esse trem está andando, o cliente ele tem uma história, ele está num momento, e a gente vai entrar nesse momento dele e vai seguir com ele nos próximos capítulos aí, num período estabelecido entre 10 sessões. Então, a gente faz essa avaliação, é uma forma de a gente apresentar também o método, o modelo. Fechou? A gente tem lá o nosso plano de ação para ter procedimentos, profissionalmente falando, mais diferenciados do que o mercado, e ter também um posicionamento de seguir com uma metodologia que tenha, assim, um compromisso de fazer com que cada cliente que receba a total atenção que a gente possa dar a ele. Depois nós temos um conjunto de sessões intermediárias que nós vamos explorar muito e vamos trabalhar em cima do autoconhecimento, até chegar na quinta, sexta sessão para fazer uma avaliação periódica, que ela está centrada basicamente em a gente fazer um resumão, usando o mapa de coach, de tudo que a gente viveu e das mudanças que ele está promovendo, primeiro das percepções que ele está tendo, das mudanças que ele está promovendo e o que está representando essas mudanças na vida e na carreira, né, no profissional desse coach. Aí a gente vai para o segundo bloco, né, que são as intermediárias 2, vai trabalhar muito essa visão de futuro, definir mais claramente e trabalhar, depois que definir mais claramente esse futuro, na estratégia até chegar no plano de ação e ter um projetinho aí na agenda do que fazer para tornar esse plano de ação algo executável, porque a execução, segundo o Rancharan, a maior autoridade em coaching empresarial no mundo, eu diria assim, nem é empresarial, porque o modelo que ele oferece é um modelo de liderança, gestão e mudança. Todo mundo que precisar expandir nas competências, né, da liderança, gestão e mudança, pode usar o modelo do Rancharan. E ele fala que a execução, né, que é o motor para nós da mudança, é a disciplina para atingir resultados. Aí a gente conclui como? Aí eu estou montando aqui. O final do nosso processo é o nosso mapa de coaching completo e de maneira que a pessoa possa sair com um projeto. Ou seja, você vai precisar, no caso, Helder, já ter o seu plano de ação estabelecido. Então, quanto mais claro tiver o plano de ação, a direção e tudo que você precisa fazer para chegar aonde você quer, melhor vai ser para o coach continuar fazendo sozinho, tá? Então, basicamente, a gente vai terminar o processo das 10 sessões, fazendo esse grande levantamento do nosso mapa de coach, e o produto final, o relatório, tem que apresentar, no final, o plano de ação para que você possa, para que o coach possa dar continuidade depois das sessões, né, na execução. Ele continua sabendo o que ele precisa executar. E leva também com ele o aprendizado das técnicas coringas, que são aquela bagagezinha da Necessaire, leva com ele as técnicas que ele pode replicar com outras pessoas e com ele mesmo, e leva toda essa aprendizagem que o torna uma pessoa mais autônoma, mais dona das escolhas, decisões e das ações. Aí a gente vai no planejamento aqui compartilhar, né, os procedimentos que a gente já trabalhou. Na avaliação inicial, o protocolo, existe um protocolo, um passo a passo que a gente pode respeitar. É importante que a gente, nas primeiras 3, 4 avaliações iniciais, a gente tente fazer do jeito que está aqui. Depois, se vocês quiserem fazer alguma avaliação, deem um crédito de confiança para esse protocolo, porque ele não foi estruturado, organizado à toa. Ele tem toda uma base de fundamentação e aplicação prática que validou eles. Então, quem validou esse protocolo foram os clientes, que foram apresentando respostas favoráveis dessa forma da gente implementar.
Aí aqui a gente tem, eu incluí no material de vocês esse slide, que vocês vão ter o link para acessar o filme do POMES, e a observação de começar sempre dando a devolutiva pelo vigor, fadiga e confusão. Por quê? Porque se está cansado demais e confuso demais, pode estar alterando o emocional. Então, eu preciso primeiro ver como é que está o nível de energia de exposição, olho para cá, para a direita, depois é que eu vou para o emocional. E as dúvidas sobre isso que eu estou sinalizando, vocês podem ver o vídeo quantas vezes vocês precisarem, necessitarem. A gente entrou, né, no relatório e estamos saindo agora que estou fazendo um balanço geral. Aí nós vamos para os procedimentos entre as reuniões, né, que são iguais, fecha o relatório igualzinho. Aliás, eu vou até... Por que ela está aqui de novo? Repetido, gente? Aqui, avaliação inicial? Não, tá certo. Que a gente que repetiu durante nossa apresentação. Nosso, né? A gente trabalhou. Aí, o que são a estrutura de cada uma das sessões? A gente começa com aquela abertura, né? A gente faz a abertura em cima do mapa de coaching. Eu pensei que eu tivesse colocado aqui o mapa de coaching, mas depois eu coloco. Depois a gente vai para a avaliação periódica, objetivo e roteiro. Nós vamos aí para a quinta e sexta, e na quinta e sexta a gente vai mudando só basicamente o exercício, né, que a gente faz aqui dentro. Vamos para a 10ª sessão, fechamos, onde a avaliação final em cima do mapa de coaching e do plano de ação. E aí a gente tem aqui, ó, um resumão, sabe, para cada um dos blocos, a estrutura que a gente utiliza. Mas é repeteco, eu só estou dando uma resumida só para a gente fixar o passo a passo. Fizemos, né, aquela coisa de identificar que são os 3 lados da mesma moeda, né, o coaching e o coaching, que é o processo, vai levar para turbulência, por isso que é importante a gente avaliar para ver se o cliente está pronto para fazer essa transformação acontecer. Identificamos os principais conceitos para a gente ter uma linguagem mais formal, uma linguagem mais oficial, sair um pouco do senso comum, sempre com as melhores referências. Definimos aqui os objetivos, né, os principais objetivos do processo que a gente oferece, que é o coach de excelência, 7 elementos: atual desejado, estratégia, ações, resultados, aprendizagem, melhorias, fechou o ciclo da excelência, que vai, né, tá sustentando aí tudo que a gente vai fazer. Excelência, né, aquele tripé: melhoria contínua, aprendizado acumulado, mudança de comportamento. O histórico do time do Gary, que trouxe aquele conceito do jogo interior, isso impactou de forma que a origem é dada a este movimento que o time promoveu, a origem do coach na maior parte das formações que estão no mercado. Nós aqui também consideramos esse marco, né, esse momento, mas a gente não sustenta a origem do coach aqui. A gente vai lá para os princípios filosóficos. Deixa eu falar um pouco também da primeira estrutura de coaching do John Whitmore, que é o Grow, Goal, onde eu quero chegar, Reality, de onde eu estou partindo, Options, são os caminhos que eu posso, as estratégias que eu posso utilizar para chegar onde eu quero, sair de onde eu estou partindo para chegar onde eu quero, e o plano de ação com aquelas questões básicas. Eu usei muitos anos, mas faltava o quê? O motor da mudança, que são as ações, a execução para atingir resultados. E aí nós não temos como ponto de partida a proposta do Timothy. Timothy teve um marco porque ele despertou em nós a questão de que há um jogo interior, né, uma forma de pensar que pode, através da autocrítica, pode prejudicar o foco de atenção. Se a gente conseguir silenciar esse jogo interior através do diálogo interno mais proveitoso, a gente consegue aumentar o nosso desempenho. Porém, para fazer isso, entender como isso acontece, nós vamos lá nos princípios filosóficos, vamos visitar na era 399, 469 de Sócrates, que é o filósofo que influenciou a educação, então as bases
da nossa educação mundial, né? Ela está sustentada nas propostas aí, numa das propostas de Sócrates, e também o modelo psicológico cognitivo, porque a base do modelo psicológico cognitivo é você provocar reflexões. Como é que a gente provoca reflexões? Com questões socráticas. Questões socráticas é aquela que a gente vai escutar do nosso coach assim, ó. Nossa, que difícil. Você falou isso no começo, quando eu comecei. Nossa, como é que você falou assim, ó? Nossa, é difícil, cansativo. Por quê? Tem uma coisa que eu quero posicionar vocês, que é assim, ó. Tem uma expressão chamada parto de ideias. Já ouviram falar? Parto de ideias? Não? Quando a gente faz brainstorm, é um parto de ideias, ou seja, é difícil ter boas ideias, né? Dói muitas vezes, dói, cansa. Por quê? Porque o cérebro está exigindo sair da zona de conforto e ter uma perspectiva, olhar, fazer um balanço, quer dizer, isso tudo tem um consumo e um esforço do cérebro muito forte. E a mãe do Sócrates, ela era uma parteira. E ela que usou a ideia do parto de ideias, né? Porque, assim, ela fez uma relação. O Sócrates tinha mãe e ele fez uma relação. Não foi ela que fez essa relação. Ele falou assim, ó, a minha mãe, ela ajuda no parto, mas ela não sente a dor. Quem sente a dor é a parturiense. Então, assim, para você fazer a mudança efetiva acontecer, vai ter. Mas eu estou te acompanhando, né? E eu estou promovendo, através de um método de tomada de consciência, que essa mudança ocorra e que você tenha um ganho com isso. Você veja o benefício que essa mudança pode lhe proporcionar. Então, ao eleger o diálogo como método de investigação, Sócrates se preocupa não só com a verdade, mas com o modo como se pode chegar a essa verdade, a esse propósito, esse valor, esses conteúdos que são de cada um, né? E ele, aqui para nós, é considerado o primeiro coach da humanidade. Para nós, que usamos o modelo cognitivo como base conceitual para as mudanças que a gente vai procurar provocar, não promover. Quem promove a mudança é o coach. Mas a gente vai provocar o Sócrates, o nosso primeiro coach da humanidade, tá? E aí a gente tem alguns vídeos. Vocês conhecem O Poder Além da Vida? Já viu Camila? Já viu Regina? Já viu Richard? Não, Camila já. Eu deixei aqui, ó, o filme completo, o link, que eu acho que vale muito, muito a pena. E eu tenho aqui algumas cenas. Eu vou pegar esse link dessa cena e vou mandar pelo YouTube. Vocês podem... O YouTube não, o WeTransfer. E vocês podem assistir. Por quê? Baseado... E se vocês prestarem atenção, todos os vídeos que eu apresento, eles são baseados em fatos reais, né? Eu procuro eleger sempre filmes que têm um cunho de realidade para que a gente possa, a partir da realidade, refletir e tirar algumas lições. Então, eu vou compartilhar aqui no WhatsApp, no nosso grupo. A Aritana é a psicóloga do Esporte Clube Recife, é do nosso grupo também. Quer falar comigo aqui? Vou compartilhar aqui no nosso grupo. Colar. Esse primeiro, eu vou passar trechos do filme e indico vocês assistirem para promover uma reflexão, tá? Chegou para vocês aí pelo WhatsApp, pessoal, o link. Então, vocês já podem assistir. É um vídeo, esse daqui vai estar com quantos minutos? Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Vai ter a cena, eu acredito que seja 5 minutos, nem isso. 14. Não. 14 minutos? Por dentro da vida 1, parte 1. Não, não é esse não. Ah, porque esse link ele repete essa cena umas 2, 3 vezes. Deixa eu ver uma coisa aqui. Ai, o que eu faço, gente? Tem uns 6 minutos aqui no YouTube. 6? A parte 6, tudo tem um propósito. 6. Não.
Vou fazer o seguinte, eu vou compartilhar no YouTube, não, no WhatsApp, eu vou mandar a cena direto. Eu acho que ela consegue ir pelo, não o link, que o link ele está com algum problema, vamos lá. Na realidade, o link vai passar, só que ele vai repetir a mesma cena. Ele vai ter uns 6 minutos, então ele vai repetir de novo. Vocês vão ver que vai começar tudo de novo lá. Então, mas eu também tá. Querem assistir, vocês vão perceber que vai começar a repetir de novo. Aí vocês voltem para cá, tudo bem? Uhum. Se chegar. É isso aí mesmo. Só esse somzinho já. Essa privacidade assim. Está usando 2 sapatos diferentes ali. Põe ali nos olhos do. Obrigado pela diferença. Peraí, mas o que você fez? Como foi parar lá em cima? Eu quero mostrar uma coisa. Não desperdice energia. Fique de boca fechada. Você olha lá em cima, um dos melhores que eu já vi. Mas classificaram melhor que no ano passado. Até passaram todas as classificatórias. Se não se matar. Posso ajudar? Como consigo fazer tudo? Quero explicação para tudo. Não é? Como você está? Olha, até aquele telhado, então.
Ninguém consegue salvar mais de 1,5 m. Você disse que sou ginasta. É o esporte masculino mais difícil do mundo. A maioria das pessoas sabe disso. Os espartanos da Grécia Antiga também eram ginastas. Eles montavam touros. Treinavam os guerreiros de elite dessa forma. Sabia disso? Sei mais do que imagino. Ele pensa que sabe mais do que sabe. Conhecimento não é o mesmo que sabedoria. Mas, qual a diferença? Você sabe limpar para-brisa, não sabe? Sei. A sabedoria está em fazer. Treino 7 dias por semana. 50 semanas por ano. Por que, treinador? Está falando sério? Eu estou a um passo da qualificação. Qualificação para quê? Assiste as Olimpíadas? Eu não. Obrigado, não sempre. Então, mesmo alguém tão bom quanto eu, tem que se dedicar muito a se qualificar. Você precisa saber muita coisa antes de compreender o que vive. Então, vai. Próxima pergunta. Qualquer coisa. Pergunta qualquer coisa. Você é feliz? Disse que podia perguntar qualquer coisa. Mas o que felicidade tem a ver com isso? Treinador, O meu pai tem muito dinheiro. A faculdade é uma mamata, só tiro 10. Isso é um conflito. também tem essa. Do que você está falando? Nem sempre eu estou fazendo isso. Seu maluco, eu preciso de você mexendo com a minha cabeça. Por que, treinador? Está falando sério? Eu estou a um passo da qualificação. Qualificação para quê? Já pode. Tava repetindo, tá? Assiste as Olimpíadas. Eu não. Uhum. Pode tirar. Mesmo alguém tão bom quanto eu, Você está repetindo. Não, depois tem que ele se muda. dedicar muito a se qualificar. Depois ele muda. Mas outra operação diferente. Eu acho que vocês estão com muitas informações. Eu estou vendo que o filme não está na sequência que eu estava pensando aqui, que eu estou com o meu original e o link não está na sequência que eu estava querendo. Ele repetiu a parte e depois ela voltou para outra cena. Uhum. Não, isso não precisa mais, não interessa mais. Você precisa fazer perguntas. Pode desligar? Pessoal, vocês assistiram? Já. Todo não. Se for certo. Oi? Mas Veja só, nós estamos com um problema, que é, o link que eu passei, ele está com as cenas picadas, ele não está na sequência que eu queria trabalhar, mas não tem problema, porque a parte que eu queria trabalhar, vocês assistiram, que é logo no início ali, né, quase no início. A pergunta que eu vou fazer para vocês, baseada em fatos reais, é a história de Dan Miller, um ex-atleta de argolas, né, que vai fazer o seu treinamento com um treinador bem autoritário, centralizador, desmotivador. E esse treinador, e o Dan, ao longo do processo de treinamento, ele vai sempre a uma loja de conveniência no posto de gasolina, de madrugada, e ele conhece uma pessoa que ele começa a chamar de Sócrates, né? Porque você é alguma coisa de filósofo, e ele tem vários encontros com Sócrates que eu pergunto para vocês,
esse diálogo que vocês observaram entre Dan Miller e o tal do gestor lá da loja de conveniência, que ele chama de Sócrates, é um diálogo social. O diálogo do Sócrates com o Dan Miller, que é o atleta, é um diálogo social. Social bate-papo. Ele foi ali, no curso da loja de conveniência. Não é um bate-papo. Não é um bate-papo, não. É uma, digamos assim, é como quase um término, assim, ele vai lá procurar tirar dúvidas, né? Eu não saber o método que ele usou para alcançar, para subir, ele vai questionar, no caso. Ele vai lá conversar, ele vai saber como ele conseguiu fazer algo que, na cabeça dele, é o humanamente possível. É um desafio. E como ele vive com desafios, ele quer saber como ele fez para talvez utilizar um método também para quebrar o desafio que ele tem de conseguir alcançar não sei, aquele malabarismo que ele tem, o exercício que ele tem que fazer. E o técnico dele disse que ele não consegue. Veja só, vamos separar o técnico dele do senhor lá que ele encontra e conversa com o senhor. Estou falando do senhor, diálogo entre o Sócrates e o atleta. Quer falar alguma coisa, Richard? Não, pelo que não é uma conversa, não é uma conversa social, é uma conversa socrática, né? Porque o Sócrates lá vai fazendo com que vai sempre respondendo com uma pergunta para ele, né? Para que ele possa desenvolver o pensamento dele. Uhum. Exatamente. Então, veja, o diálogo social é aquela conversa que você faz espontaneamente. Você não lembra que o Sócrates perguntou, você é feliz? Aí, o que o Dan Miller falou? Ele não respondeu. O que felicidade tem a ver com essa nossa conversa? Tem tudo a ver. Mas ele não viu. Então, provocou e ele ficou desconfortável. Você é um filósofo? Quer dizer, na realidade, o diálogo de coaching não é um diálogo social, não é um bate-papo, não é um bate-papo. Se você estiver muito confortável nesse bate-papo, falando, perguntando só de uma forma especulativa, só para especular, não está fazendo coaching. O diálogo de coaching se caracteriza por um diálogo reflexivo, leva à reflexão. Né? Então, voltando para a nossa apostila, como eu não vou conseguir passar os vídeos e vocês vão ter acesso, depois eu vou mandar as partezinhas, né, que nós estamos trabalhando. Aliás, eu vou mandar esse link que passa todo o filme. Eu acho que se vocês puderem programar uma sessão da tarde aí e poder observar o diálogo, que não é social, é um diálogo socrático, como o Richard falou, e o que esse diálogo provoca. Como é que o Dan começou e como é que ele termina em termos de tomada de consciência, posicionamento. Ele, no meio do filme, e baseado em fatos reais, ele tem um acidente de carro, ele se machuca gravemente, a medicina fala para ele que ele não vai poder mais, né, praticar aquele esporte. O treinador meio que larga ele continua o treinamento mental com o Sócrates, ele vai resgatando aí, vai se recuperando, ele vai para a Olimpíada e ele consegue um resultado. Mas o resultado que eu quero que vocês observem não é o placar. Nós não estamos aqui para ajudar só as pessoas a alcançarem o seu placar. Isso para nós é pouco. Nós queremos que as pessoas, independente do placar, que elas se expandam com pessoas, que elas cresçam, que elas consigam conectar-se com elas próprias, né? E com aquilo que faz sentido para elas durante o processo de coaching. Tá? Então, voltando aqui, eu não vou passar o próximo trecho, porque vocês vão ter acesso a essas imagens, mas eu vou passar algumas questões socráticas aqui, né? A visão socrática do processo, tá? Que é assim, ó. Cada pessoa pode ingressar na busca pela verdade, sentido da vida, o propósito, né? Através do despertar, tomada de consciência, capacidade de pensar por si e construir raciocínio lógico, exercitando a postura reflexiva e crítica, que é a base da autoconsciência e autodomínio. Ou seja, as perguntas socráticas que nós fazemos aos nossos coaches faz com que eles tirem do automático, parem para pensar,
tomem consciência e comecem a assumir o domínio daquilo que eles podem dominar, que é o que eles pensam, o que eles sentem, o que eles fazem, da mudança, e das relações que eles estabelecem. Aí nessa parte do filme tem, que depois eu vou passar para vocês, né? Tem uma outra interação aqui dos dois, né? E no final, o diálogo socrático, ele tem o propósito de provocar reflexão, isso leva a uma tomada de consciência, e é o degrau que permite a gente assumir o poder, né, de escolher, de decidir, de agir estrategicamente, de assumir as responsabilidades pelas consequências, né, e perceber sempre que as consequências muitas vezes estão também ligadas à tríade cognitiva, né? Então, o que eu faço, a cabeçada do Zidane, ele paga essa conta, ele vai expulso, mas a França perde a Copa do Mundo, né? E isso fica marcado para o futuro de todas as pessoas que direta ou indiretamente participaram desse processo, do que aconteceu, né? Então, na realidade, o nosso processo de coaching, e aqui no final tem uma cena muito linda que é assim, é a descoberta de que a felicidade está no caminho e não no destino. A felicidade está no caminho, né? Então ele vai viver uma experiência que eu não vou nem contar para não tirar a graça, que vai fazer com que ele tome consciência. Nossa, a felicidade está no caminho, não no ponto de chegada. Não é uma medalha, isso é um metal. Mas não é um metal, é o que representou todo o sacrifício que eu fiz para chegar até aqui, né? A medalha que eu tenho aqui, e, inclusive meus títulos, né? Eu sempre coloco a medalha porque para o esporte eles não querem nem saber se você é formado ou não é formado. Para o marketing digital, você nem quer saber se é formado, mas ele quer saber o seguinte: o que você sabe está ajudando a conseguir os resultados que se espera, né? E aí o nosso processo de coaching, ele tem a fundamentação em cima, começa, né, nos princípios filosóficos propostos por Sócrates, o filósofo aí que nem tem livros, né, nem deixou uma obra, mas ele foi interpretado, e a obra chega através da interpretação que deram ao trabalho que ele realizou. E a cena que mais marca, né, nesse filme, é paradoxo. A vida é um mistério. Não desperdice tempo tentando entendê-la. Humor. Mantenha seu humor, especialmente com relação a você mesmo. É a força além de todas as medidas. Mudanças. Nada permanece imutável. E a felicidade está na jornada e não no destino. Tá? Aí, gente, eu vou ajustar isso aqui, eu vou ajeitar, vou deixar direitinho, vou separar as imagens, vou criar um link, vou fazer uma edição para ficar só aquela parte que eu falei para vocês. Mas, na realidade, a minha proposta para vocês, independente de eu estar mandando esse material mais reduzido, condensado, é vocês terem acesso ao filme como um todo. E, abrindo aqui esse tema de felicidade, que ao final, tudo que a gente faz, a gente quer buscar, né, no final, ser feliz. A felicidade é uma palavra que ela tem origem em duas estruturas. Rep, que é o acaso, e felitas, sorte, desígnio dos deuses. Ou seja, a palavra felicidade, a origem dela é uma origem externa, não depende de mim. É um acaso ou alguma coisa que vem de fora, né? Até Sócrates. Sócrates falou, nananinaninha. Felicidade é responsabilidade do ser humano. Ele traz para o interior, para a nossa responsabilidade, até chegar a Martin Seligman, que é aquele da psicologia cognitiva positiva, da Universidade da Pensilvânia, que através das pesquisas sobre como se tornar uma pessoa mais otimista, ele alerta, olha, essa tal felicidade é determinada pelo estado mental, ou o modo de encarar a vida. Portanto, durma com esse barulho, porque ser feliz, então, é uma opção. Se está dentro, é uma opção de a gente saber ajustar esse estado mental numa condição que nos permita essas sensações de bem-estar, de prazer, ou de cansaço, né, mas por conta de um esforço pessoal, né? Então, a felicidade
é um modo de encarar a vida. Quer mudar o seu estado mental, muda a perspectiva em relação àquilo que você encara na sua vida. Eu incluí aqui, que eu acho interessante, também faço isso em alguns momentos do processo de coaching, quando a gente discute um pouco alguns temas, e o tema da felicidade, muitas vezes, ele é um tema que a gente traz para a sessão. Martin Seligman, esse senhor aqui, e o livro que a gente baseia para trabalhar a felicidade é Como se tornar otimista, esse pequenininho aqui, ó. Ele é diretor do Centro de Psicologia Positiva da Universidade de Pensilvânia, e ele trabalha, ou ele sinaliza 3 estruturas para que a gente possa analisar o nosso grau de felicidade. Dá para a gente fazer aqui agora, ó. Primeiro, fazer o que gosta ou que sabe fazer bem todos os dias. Se você faz isso, você já tem um pilar de sustentação que te dá aí aquela sensação de felicidade. O segundo pilar é fazer algo para os outros sem esperar nada em troca. Olha que interessante. E o terceiro é aprender. Portanto, o otimismo é uma competência. Ele não é característica de personalidade, de traço de personalidade. Você não nasce com ela, você desenvolve. E aí ele tem um programa de 8 semanas para que você possa se tornar uma pessoa otimista. E a gente pode, assim, usando a proposta do Seligman, dizer que como é que eu posso perceber se eu sou ou não otimista? É quando eu reajo às circunstâncias numa perspectiva mais positiva. Então, aconteceu alguma coisa negativa e eu tenho uma interpretação, ou tenho uma reação mais positiva. Quando eu me oponho a pensamentos negativos, eu sei fazer o controle desses pensamentos negativos, seja através da técnica de meditação, até 1 minuto, a gente decanta, né? O foco de atenção passa a ser no ponto em que a gente quer dar esse foco de atenção, seja a gente conseguir, através de técnicas de solução de problemas, técnicas de tomada de decisão, técnicas de desafiar alguma crença, ou mesmo mecanismos como eu tenho de manhã cedo, eu sempre passo nas minhas plantinhas lá na minha casa, então eu fico cantando sempre uma música na minha cabeça, que é uma música que me dá um estado mental de muita tranquilidade, de muito bem-estar. E aquilo, às vezes são 4 minutos, 5 minutos, ou até menos. Eu tenho 2 minutos para dar uma olhadinha, tiro uma coisinha aqui, uma plantinha dali, e estou cantando lá a minha musiquinha. Isso também é uma estratégia mental que, para mim, funciona e que rapidamente modifica. Outra questão que ele sinaliza dentro desse aprendizado para uma mente mais otimista é assumir a responsabilidade sobre o que acontece, né? Bati com um carro, o que aconteceu? Quem não assume? Faltou freio. A culpa é do carro, né? A pista estava escorregadia. Lembra aquelas atribuições? Atribuições externas, né? Então, você dizer que o que aconteceu foi obra de coisas externas. Não. Como é que eu transformo em obra de coisa interna? Eu deixei de fazer revisão. Faltou freio e eu bati. Então, eu assumi a parte que me cabe dentro do processo, né, do problema que aconteceu. Outra coisa, recusar-se a culpar outras pessoas, né? Qual é a parcela de responsabilidade? Né? Ela fez alguma coisa, qual é a minha parcela de responsabilidade? Né? Aprender a lidar com contratempos, e aprender a lidar com contratempos, a gente, todo o tempo aqui durante nosso processo prático, dentro do processo de coaching, através das técnicas coringas, são aquelas da Necessaire, nós utilizamos esses recursos, né, estratégicos e essas técnicas e ferramentas, e manter virado para o futuro, focado em ações manter-se virado para o futuro, focado em ações voltadas à resolução de problemas para melhorar a situação. Portanto, ser otimista e ter esperança é uma opção, né? Fazendo uma pequena reflexão, como é que você se vê nessa questão de otimismo e pessimismo? Então, mais para pessimista, realista ou mais para otimista? Então, ele até fala assim, ó, claro que é um otimismo realista, a gente não pode ser... Imagina uma escala, otimismo 100% pode levar a gente a ser uma pessoa até... Então, a gente tem que ter aumentada, tem que ter
assim, exagerar um pouquinho para a escala estar um pouquinho lá. Agora, os extremos, né, 10 e 0, muitas vezes não são inteligentes, né? E aí a gente continuando, só para avançar um pouquinho mais conceitualmente, que horas que nós vamos avançar? Isso, ótimo. A essência do coach, gente, o coração não do processo, o processo é a mudança, né, que leva a pessoa a escalar uma vida de maior satisfação, de maior produtividade. Agora, como é que isso acontece? Qual é a prática que nós vamos fazer? É o diálogo. O diálogo de coaching, ele é muito característico, ele não é um diálogo social. Ele é um diálogo onde você tem, através das perguntas abertas, o que te traz aqui? O que você quer realizar em seu futuro? O que significa fazer uma formação em coaching? O que significa escolher atuar como coach ou incluir essa função dentro do seu banco de produtos e serviços, né? Começar sempre uma pergunta aberta. O que você acha de um tempo como o que está hoje? É uma pergunta aberta. Você pode me responder o que você quiser. Diferente de, está um dia ensolarado ou não? Eu fechei a pergunta. Você só tem uma resposta para me dar. Você olha para lá, não está ensolarado, não tem sol, né? Então, o diálogo ele é estruturado por perguntas abertas. O que, quem, como, onde, quando, para quê, quanto. Onde você viu isso na nossa conversa aí no nosso relatório de coaching? Essa sequência de perguntas. Sobrou para você, porque o Roberto não está aqui. Vocês podem ajudar os universitários que estão aqui, a Camila, a Regina, o Richard. Essa pergunta que eu estou fazendo para o Helder, ela está estendida para vocês, porque é uma pergunta importante a gente localizar onde a gente viu esse conjunto de perguntas abertas em nosso protocolo de coaching. Você lembra que você viu? Sim. Você lembra onde? Não. No relatório inicial tinha essa pergunta. Eu vou aqui, eu fiz você aqui. Isso. Então, você pode perceber que durante todo o relatório a gente usa perguntas abertas. Ok, mas esse pacote fechadinho aqui, o que, quem, como, onde, quando, para quê, quanto. Onde é que nós vimos esse pacote juntinho assim? Isso. Então, na realidade, as perguntas abertas, essa sequência, ela é para o plano de ação. Então, na hora que a gente está conversando, quando a gente sabe o que cada uma dessas perguntas vai provocar de reflexão nos nossos coaches, a gente vai estar fazendo um coach de muita qualidade, né? Então, ele está falando lá que o que ele quer, né? Aí a gente, se quiser ir para a estratégia, como é que você vai fazer isso acontecer? Eu já levei ele para a gaveta da estratégia. Porque na hora que ele vai buscar o como, ele vai ter que checar a lista de coisas que ele vai precisar fazer, e isso é estratégico. Então, se eu disser para vocês assim, olha, preciso estudar, olha, eu estudo muito essa parte aqui do diálogo de coaching, eu já evoluí bastante, eu cresci bastante, mas meu depoimento para vocês é que eu levei um tempo para entender como fazer as perguntas, para entender o poder das perguntas e para entender como utilizar melhor, produtivamente melhor as perguntas. Então, procure se programar para estudar como fazer as perguntas acontecerem, né? Como? Estudando esse material. Então, por exemplo, como é que a gente sabe que uma pergunta tem qualidade? Quando ela provoca reflexão. Quando a gente está conversando, a gente pergunta, a pessoa responde. Pergunta, responde. Pergunta, responde. Não tem... Aí não está aparecendo... Não necessariamente, mas assim... É provável que ela esteja falando que está aqui, ó. Não foi lá nas entranhas. Para ir nas entranhas, a gente sabe que a pergunta provocou uma reflexão. Fala, nossa, que pergunta difícil. Ou então ela congela, aí começa a pensar. Ou então ela volta e fala assim, sabe que eu nunca tinha parado para pensar sobre isso? Aí vem também algumas questões que podem sensibilizar, né?
Então, a qualidade das perguntas, que nós precisamos qualificar as nossas perguntas, porque parte forte, por exemplo, eu fico imaginando assim, quando eu tiver mais uns 20 anos de coaching, será que eu consigo? Consigo, vamos lá. Quando a gente tiver muito bom no processo, no exercício do coaching, eu acredito que a gente não vai precisar usar mais ferramentas. Sabe aqueles sábios que fazem aqueles comentários ou fazem uma pergunta que vai... Então, o nível de evolução, eu acredito que vai levar lá... Você não vai precisar desses acessórios. Você vai saber provocar uma reflexão tão profunda por conta desse aprendizado, dessa sabedoria que o exercício vai nos promovendo, né? Então, algumas questões aqui para considerar e que vai nos dizer que nós estamos utilizando boas perguntas. As perguntas levam à reflexão, né? A pessoa sai do automático. As perguntas são abertas a novas percepções, né? Elas também eliciam, elas provocam emoções diferentes. Elas eliciam, provocam metas, provocam as estratégias, provocam os recursos, provocam as reflexões sobre as competências e são úteis quando conduzem a metas e não a problemas, para não ficar rodando no problema, levam ao futuro, não ao passado, vai no passado como um grande professor, tira a lição, né, para você não repetir os mesmos erros, levam à ação consciente, uma ação estratégica, uma ação inteligente, isso no ponto de vista das perguntas abertas, e tem também as perguntas socráticas, que são aquelas que podem ser colocadas, né, no ambiente das descobertas orientadas. Por exemplo, descoberta orientada. Vai no teu passado, imagina e resgata as 3 realizações. Eu que sugeri que você fosse lá buscar as 3 realizações, né? E o que isso diz de você? Né? Então, na realidade, o script que eu estou dando é meu para você. Agora, imagina só, se eu vou fazer isso com você, ó. Vai lá no teu passado, busca as 3 coisas que deram erradas, e eu trago e pergunto para você, o que isso diz de você? Sabe como é? Então tem que ter um cuidado para não... Vai botar o cara para baixo para quê? Se você pode botar a pessoa para cima. Aumentar o recurso de enfrentamento dela, né? Então a descoberta orientada é uma forma de dialogar inspirada em Sócrates, esse filósofo, né? Que baseia todo o sistema de educação e também as bases conceituais para a prática da psicologia cognitiva e agora também para o nosso processo de coaching, que provoca reflexão, valida a validação de ideias e conceitos, né, baseadas em perguntas, respostas e mais perguntas. Então, a gente pode dividir as perguntas em 2 blocos, abertas e socráticas. Aí eu pergunto para todos, toda pergunta aberta é socrática? Provoca a reflexão? Como está o tempo? Responda. Nublado. Precisou provocar alguma reflexão? Nem toda pergunta aberta, perfeito. É socrática. Toda pergunta socrática, ela é aberta? Precisa ser. Porque se ela fechar, você colocou o enquadramento, você fechou para a pessoa, né? Você é uma pessoa otimista ou pessimista? Fechou. Como você se vê, né, no ambiente do pessimismo? Aí você pode deixar ele falar o que ele quiser e posicionar o que ele quiser. Não é isso ou aquilo, né? Em determinados momentos eu posso ser mais otimista. Você dá essa percepção para a pessoa. E nesse momento, agora, nem todas as perguntas que a gente acredita que seja socrática vai promover uma reflexão socrática na outra pessoa. Porque muitas das perguntas que a gente faz, a maior parte socráticas, o que isso diz de você, o que isso significa, aquela que, o que te impede. Para algumas pessoas, ou a maioria das pessoas, é socrática, mas às vezes ela não tem um impacto socrático. A pessoa não vai... Ela vai responder o que está aqui, ó, não o que está lá dentro de alguma... Parar para pensar e buscar alguma resposta um pouco mais elaborada, né? Então, o diálogo é formado por perguntas abertas e socráticas,
a escutativa, que é um conteúdo, a gente escutar mais do que está sendo dito nas palavras. Perceber as expressões verbais, né? Tom de voz, velocidade, não verbais, expressões faciais, corporais, escutar conceitos e preconceitos. Dá para perceber num diálogo conceitos e preconceitos? Treinar isso aí. E os conceitos e preconceitos sobre ele, sobre o outro, sobre o futuro. Aquele conceito de que eu sou uma pessoa feia, minha autoimagem é zero. Será que isso corresponde à realidade ou à distorção cognitiva? Entender e escutar os valores, os estados emocionais, né? Então, além das perguntas e da escutativa, um outro elemento fundamental é o poder do silêncio. É neste momento que você pergunta, se cala, e você permite, dá o direito para que o coach pare para pensar. Gente, isso aqui é muito, muito importante. No começo, aquele silêncio às vezes incomoda a gente. Mas não pode incomodar, porque é ele, nesse momento que ele está acessando e refletindo sobre o que há de mais importante dentro dele. Como é que eu sei? Como é que eu vou aprender a respeitar o silêncio de uma outra pessoa? Tem algumas técnicas. Por exemplo, você faz uma pergunta, a pessoa comenta, ai, que coisa difícil. Ele já está dizendo que ele não tem a resposta pronta. O que a gente faz? Espera. Você vai responder e vai estudar. Aí você pode até balançar a cabecinha assim, ó. Se ele não lembrar de algo passado, você vinha, volte, né? Uma das formas que a gente vê é ele comentar. Aí você pode dizer assim, o que você acha de pensar sobre isso? Manda ele de volta para as gavetinhas dele. Tá? Outra forma que ele sinaliza, que é a mais comum, você pergunta, ele não faz nenhuma observação. Ele está olhando para você, aí você pergunta para ele desvia o olhar, ele faz assim, ó. Claro, cada um do seu jeito, tá? Enquanto ele não voltar e conectar com você, deixa ele. E esse time, esse tempo é dele, ele não percebe. Pode ser 5 segundos, 2 segundos, pode ser 30 minutos. Sabe como é? Então, você deixa ele. Quando ele voltar e conectar o olhar com o seu olhar, ele está te autorizando. E provavelmente ele já volta falando alguma coisa, né? Então, o poder do silêncio, ele tem tanta importância quanto a escuta ativa e quanto a gente treinar e saber fazer as perguntas abertas e socráticas. Dedique um tempo grande, porque essa prática aqui é muito importante. Nós vamos abrir um exercício para a gente começar a enxergar formas de praticar a essência do coaching, que é o diálogo. Tudo bem? Alguma observação, algum comentário? Quem quer falar? Pode abrir aí o microfonezinho. Richard. Você estava falando disso, eu chamo isso de técnica do cafezinho. Ou cafezinho ou copo de água. Quando você pergunta, né, o que você acha sobre isso, e aí você pega e levanta a xícara ou o copo, porque aí fica subentendido que você não vai falar nada, que agora é a vez dele. Ah, que legal! Sim, sim, sim. Muito boa, Richard, muito boa. Alguém mais quer fazer algum comentário, fazer alguma observação, perguntas? Pode abrir o seu. Suzy, isso no processo de coach acontece mesmo, né? A gente faz uma pergunta e eles ficam, nunca parei para pensar nisso, ficam procurando, e realmente dá um pouco de angústia, né? Porque a gente quer conectar, quer manter a conexão, quer interagir ali o tempo todo, e realmente a gente fica muito, né, focado dizendo, né, olha, agora é o poder do silêncio, se está acontecendo, né, uma reflexão, a gente usar isso, né, e isso eu pensava, será que eu fiz uma pergunta, né, eu pensava, mal colocada, mas aí eu disse, não, isso aí faz parte, né, e deixar, mas acontece mesmo, em muitas sessões,
parar ali e a pessoa ficar, ué, nunca pensei, e vou te dar uma angústia, né? E você tem que, porque você quer conexão, né? Você quer ficar com a pessoa. E aí ele vai e volta, ele diz, eu não pensei. Aí eu deixo, então você pensa um pouquinho, não existe uma resposta certa ou errada para isso, isso é uma questão sua, né? Que agora daqui para frente seria bom para você pensar, né? Eu vou deixando. Mas realmente esse poder do silêncio é uma coisa que a gente tem que se treinar, né? Assim como você, né? Ficava assim também. Eu admito também que isso dá um pouquinho, mas eu estou trabalhando isso em mim. Né? E dá para a pessoa o espaço para ela se conectar com ela mesma. Porque a gente tem conexões externas, às vezes, muito fortes, né? O tempo para o externo, para o externo, para o externo, e o interior. Né? E essa nos autoriza a assumir a parte que nos cabe, né? De quem nós somos e principalmente de quem nós queremos ser. Né? Que é o X da questão mesmo, do livro, do filme que a gente vai assistir daqui a pouquinho. Né? Então, esse é um exercício que eu diria assim, talvez seja essa parte que caracterize mais o processo de coaching, diferencie do que é consultoria, porque a consultoria vai lá dar a resposta. A consultoria que tem a resposta. Né? A terapia trabalha mais a parte do emocional. E o coaching, essa tomada de consciência. Nada pode ser mais característico, né? Eu diria assim, imagina o processo de coaching como uma escada. A gente, através de perguntas abertas, socráticas, escutativa e poder do silêncio, promove ou faz as provocações para que o cliente coach pare e reflita. Então, o primeiro degrau é a reflexão, parar para pensar. Não pode estar pronto. Se estiver pronto, não refletiu, né? Aí, ele vai subir um segundo degrau, quando ele para pensar, analisa e toma consciência. É a tomada de consciência. A tomada de consciência leva a novas escolhas. Eu continuo assim ou mudo? Eu vou para um terceiro degrau, que é aonde a transformação, ou a transformação ainda não aconteceu. Neste momento que eu passo do degrau da tomada de consciência para as novas escolhas, ou escolhas, porque antigamente eu nem parei para pensar que eu tinha outra escolha, eu estou ali no degrau assim, ó. Eu fico aqui no carona, deixando a vida me levar, com os meus pensamentos automáticos e flutuantes correndo solto. Ou eu falo, não, peraí, eu vou subir o próximo degrau, eu vou passar para a direção da minha vida. Eu vou assumir as escolhas, a direção, né, a direção, e também as ações, mas ações inteligentes, que eu possa ver o seguinte, as consequências daquilo que eu faço, eu deixo de fazer. Aí eu estou no degrau do processo de mudança. Aqui eu já começo a realmente, né, como coach, a assumir, eu passei do carona, agora eu não tenho mais como reclamar. Eu que vou dirigir para vou escolher a direção, eu que vou imprimir a velocidade. Se estiver muito forte, eu tiro o pé, se estiver muito fraco, eu boto o pé. Eu que vou fazer o caminho ou mais direto, ou até não tão direto, mas o mais adequado. Ao longo das pedras, ao longo das dificuldades, eu vou gerenciar, vou fazer a gestão do meu emocional. Né? Então, aqui é o momento, e aí o último degrau é o momento dos resultados. Independente de sucesso ou fracasso, os resultados que me ensinam, porque são fontes de aprendizagem, a ser uma pessoa melhor, a ser um profissional mais competente, a não cometer os mesmos erros, porque se eu tenho um aprendizado efetivo, eu não vou repetir, né, aquele erro que eu cometi no passado. E aí é só fazer com que os filmes, né, aconteçam, a gente gerar os roteiros dos filmes que a gente quer viver para depois ficar no livro escrito lá, os capítulos que a gente experimentou. Algum comentário? A explicativa aí é você quase que silenciar para ouvir o gritos que a pessoa tem dentro dela. Acho que a gente reconhece pelas características da mina.
Então, você se vencia, mas antes tem um trabalho para mim fazer, né? Primeiro para a gente. Com certeza. A prática é Eu acredito muito que é quase impossível você fazer um processo de coaching sem fazer o auto-coaching. Lembra no avião, eles não mandam botar a primeira máscara na gente, para depois ajudar alguém? Como é que você vai, né? Primeiro, faça com você mesmo, né? Provoque reflexões, viva aquilo que você vai propor que o cliente vivencie, procure fazer primeiro, para que isso tenha significado aí, você saiba o que ele experimentou a partir da tua experiência pessoal e você está promovendo o teu processo de evolução a partir dessa metodologia. Como se fosse assim, né? A dor, ela causa barulho. Então, para você escutar a dor do coaching, né? Você tem que ouvir o barulho e ela, né? Uma série de pequenos detalhes ali, você ouvir esse barulho ali, a dor, né? O motivo do barulho, e aí daí você parte para investigar. No conjunto de competências do ICF, presença, você está presente. Então, para você estar realmente escutando, percebendo, você tem que estar inteiro junto com o seu coach. Claro que no começo, gente, tem que pensar muitas coisas. Como dirigir? No começo a gente fica com muito mais atenção naquilo que a gente está fazendo do que para onde a gente está indo e o que está acontecendo ao nosso redor. Mas conforme a gente vai, primeiro, entendendo como é o processo, compreendendo as técnicas e se familiarizando, internalizando todo esse protocolo, né? E vendo o efeito positivo que esse protocolo causa na gente e nas outras pessoas, aí a repetição é o desenvolvimento de habilidades. Daqui a um pouco você está fazendo, você não está mais pensando, as coisas já estão internalizadas, você está presente completamente, 100% com o coaching, né? É muito lindo. E fora os feedbacks que a gente recebe, o carinho quando as pessoas passam por a gente chama assim, os momentos quânticos, né? Você faz pulos quânticos na vida, não tem preço. Para cada processo de coaching que a gente faz, que o cliente tem um ganho, a gente tem 2, 3. O ganho de aprendizagens é assim, eu diria assim, estou na profissão certa, que bom que eu ainda estou viva para usar essa metodologia, porque quando eu comecei a minha formação lá como psicóloga, eu me formei em 1985, eu não tinha esse método. Então, e hoje eu tenho esse método e eu diria assim, hoje eu sou uma profissional psicóloga muito mais consciente, mais feliz e muito mais, eu sei o que eu estou fazendo. Naquela época, como psicóloga, eu não fui para a clínica porque eu não sabia o que eu estava fazendo. Eu não confiava na metodologia que estavam me passando, me transferindo, entendeu? Alguma observação? Podemos seguir? Aí a gente vai entrar no filme, é um vídeo, esse eu estou mais tranquila porque é uma edição que eu fiz de 30 minutos, eu estou com a edição que nós vamos trabalhar aqui certinha, não tem esses picadinhos, mas eu vou propor, para a gente não iniciar e avançar muito no almoço, eu vou propor a gente hoje parar às 12h30 e voltar às 13h30. O que vocês acham? Tudo bem? Então vamos fazer assim. Eu vou voltar às 13h30 certinho, 13h31, para não tirar. E vou começar o filme. E vou colocar o link. Então vamos supor que alguém tenha, você, por exemplo, fica tranquilo. Que você vai ter 30 minutos a mais. E você pode ver esse vídeo depois. Você não vai perder, tá? Quem puder, tá? Meio de 1h30, vai começar a ver o filme junto comigo. Quem não puder, depois pega, vai avançando, e aí a gente vai usar o filme X da Questão, baseado em fatos reais, a história de 2 mulheres profissionais, cada uma na sua área. A Linda Hamilton, que é a Joanna Scott, né? A Linda Hamilton é a atriz que representa a Joanna Scott, uma jornalista de um periódico, de um jornal, né, de uma revista. A Jacqueline Bisset, Madame Simone. A Linda Hamilton está no momento de vida, nós vamos fazer um pequeno exercício da avaliação inicial dela. E o diálogo das duas, que também não é um diálogo social, é um diálogo socrático, que eu quero que vocês fixem bem. E as transformações que ocorreram na Linda Hamilton a partir das provocações que a Jacqueline Bisset, a Madame Simone,
no diálogo, fez com a Linda. Alguém já assistiu esse vídeo, o X da Questão? Já assistiu? Eu já. Você viu, né, Richard? É um vídeo que é comercial, mas assim, a gente não tem... Se procurar no Google, só vai achar a versão em inglês, né? E eu consegui gravar na TV Cabo, né? E disponibilizar para vocês o link. É um filme antigo, baseado em fatos reais, mas é muito bom, é muito bom. Ele é show de bola. É o filme, inclusive, que eu uso para dar palestras, que eu chamo Divas o Reencontro, em momentos de Dia Internacional da Mulher, Dia da Secretária, ou empresas como, por exemplo, o Boticário, que trabalha muito com o público feminino, agora masculino também, mas tem esse público muito forte, mas é feminino. Então, é um material assim de muito conteúdo. E a gente vai almoçar, eu vou começar meio-dia, vou começar 13h35. E a gente volta, eu já vou deixar o link no WhatsApp. Aí vocês, a hora que vocês voltarem, quem quiser aproveitar esse espaço para assistir o filme depois, também não há problema não, porque vocês vão fazendo as escolhas e programando a aprendizagem de vocês, tudo bem? Então, bom almoço. Como foi o nosso pacote da manhã? Foi bom? Então, nós estamos aí com esse espaço. Vou desligar aqui. E depois a gente volta, eu volto às 13h35, já começando com o filme, tudo bem? Bom almoço, gente! Beijinho!